Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Querido irmão, hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro, e a igreja celebra hoje exatamente a vida de Santo André, esse apóstolo que deu a vida pelo Senhor. A homilia tirada exatamente do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o que nós vemos hoje no Evangelho, senão o Senhor chamando, convocando aqueles que já tinham sido eleitos, que já tinham sido predestinados para uma missão especial e uma missão de continuação da obra de Jesus Cristo. Sim, estes homens foram aqueles que o Senhor amou-os e chamou-os, e depois os constituiu apóstolos. E é sobre os apóstolos, sobre estes homens, que o Senhor vai fundar a sua igreja. Por isso que nós nos chamamos Igreja Católica Apostólica. Apostólica porque ela é fundada sobre o alicerce dos apóstolos. E hoje exatamente esse homem que o Senhor vê junto ao seu irmão Pedro pescando, simplesmente pescando peixes. O Senhor poderia muito bem escolher outros, poderia ir nos escritórios de advogados, poderia ir exatamente nos consultórios onde se encontram médicos, poderia ir exatamente em meio aos cientistas, poderia ir em meio aos professores. Ou seja, o Senhor simplesmente escolhe aqueles homens que eram simples, que talvez as pessoas não pudessem, olhando para eles depois, dizer: esta obra que vocês fazem procede da inteligência, porque vocês são muito espertos, vocês têm diplomas. Não, o Senhor escolheu aqueles que não poderiam dizer isso. Homens extremamente simples, de cultura pesqueira, exatamente isso. E é muito interessante aqui que o Senhor os busca, o Senhor os vê, sinaliza para eles e dá-lhes o chamado. Vem e segue-me. Deixem tudo, deixe pai, deixe mãe, deixe terra, deixe o barco e siga-me. E a promessa do Senhor é uma. O Senhor não promete imediatamente outra coisa, a não ser: farei de vocês pescadores de almas. Vocês serão aqueles que eu vou usar para salvar as pessoas da morte eterna, conduzi-los para o céu. André, você vai ser alguém que eu agora, escolhendo, vai ser um instrumento especial nas minhas mãos. Evidentemente que naquele primeiro momento André jamais podia imaginar, jamais poderia conceber aonde tudo terminaria. Que ele seria esse homem tão importante. É claro que naquele momento ele seguiu o Senhor, sim, o seu coração tremeu, o seu coração se apaixonou pela proposta de Jesus. De maneira que ele teve coragem de deixar o seu próprio pai, a sua própria mãe, a sua própria casa,
os seus projetos pessoais, abandonou tudo isso para ir ao encontro do Senhor e segui-lo para sempre. Este é o chamado, esta é a vocação de Deus, esta é a resposta do coração de quem é chamado. André é para nós hoje modelo de chamado, de resposta, melhor dizendo. O Senhor chama, ele diz: sim, Senhor, aqui estou, e deixa e vai. Hoje o Senhor continua chamando tantos Andrés, tantos Pedros, tantos Bartolomeu, tantos Paulos, tantas Marias, tantas Joanas. O Senhor continua hoje chamando. Sim, o Senhor está chamando e continua chamando para que dê continuidade, esses homens deem continuidade à sua obra divina na igreja. Sim, aqui se trata exatamente de vocação específica, a vocação para a vida religiosa, a vocação em que nós nos damos todo ao Senhor, para uma vida sacerdotal, para uma vida de freira, ou seja, qual a denominação para a qual o Senhor te chama. Faça como André. Não tenha medo de deixar para trás os seus bens, as suas posses, aqueles que vocês amam, porque o Senhor vai fazer de você um grande pescador de almas, uma grande pescadora de alma. Aqui é para você, jovem. Aqui é para você que ainda não descobriu sua vocação. O Evangelho chega abalando hoje a estrutura do seu ser. O Senhor está batendo a porta do coração de tantos jovens, mas talvez vocês estão tão intertidos com as coisas do mundo, vocês estão tão divertidos com as diversões do mundo, que vocês não estão escutando o Senhor falar. Ou talvez você está tão assim, envolvido com a beleza do que o mundo oferece, mesmo de coisas lícitas, e você pensa que a vocação que existe é uma só, o matrimônio, é ser pai, ser mãe. O Senhor está dizendo hoje, através da vida de Santo André, através do chamado que ele faz para os apóstolos, que o Senhor continua precisando de homens e mulheres que tenham a coragem e a ousadia de deixar pai, mãe, irmãos, posses, terra, o que for, e segui-lo, para ser continuadora da vida messiânica de Cristo, da vida de salvação de Cristo, da missão do Senhor. E eu te abençoo para que você tenha coragem. Você que é pai, você que é mãe, você que é vó, ore para que da sua casa Deus possa dirigir o olhar e chamar alguém para uma vida específica de missão na igreja. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.